Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Quero ler no Salmo de número 90, o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Conforme alguns comentaristas, este salmo ele foi escrito por Moisés. Moisés, instrumento na mão de Deus para libertar Israel da escravidão no Egito. E é interessante, meus amados, a gente pensar dessa maneira como expressa o nosso irmão Moisés, quando ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aparentemente, parece uma contradição o que Moisés está dizendo aqui, porque, conforme alguns historiadores também, Israel estava há 400 anos, mais de 400 anos, escravos no Egito. E, de repente, aparece Moisés dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Israel estava escravizado. E para muitas pessoas, como é que Deus, o Senhor, poderia ser o nosso refúgio? Ele estava vivendo em uma geração que muitos deles nasceram, cresceram, até contraíram famílias, casamentos na escravidão. Então, como eles poderiam, em um ambiente de escravidão, declarar como Moisés estava declarando? Mas Moisés ele podia olhar para a história dos seus pais, para a história de Abraão. Ele poderia olhar para a história de outros homens que o antecederam. E ele aprendeu, ele viu a mão de Deus atuar em favor de Israel. Muitas vezes, meu amado, minha amada, você que está nos assistindo agora, parece que nós não vemos o agir de Deus. Parece que Deus parou de agir. Parece que a ação de Deus, ela expirou com o tempo. Mas este homem, ele poderia dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Em outro texto da palavra de Deus, quando Israel estava já na época do rei Acabe, e o profeta Elias era profeta naquela ocasião, Israel passou por um período de 3 anos de seca, onde não houve chuva sobre a terra, onde havia miséria, onde havia fome, onde havia um ambiente hostil. E agora esse homem, em meio àquele ambiente sombrio, tenebroso, aquele homem chamado Elias, ele viu apenas uma pequena nuvem. E quando ele vê aquela pequena nuvem, ele vê como um sinal de Deus. Muitas vezes nós não vamos ver grandes sinais de Deus operando, mas muitas vezes quando nós temos a sensibilidade espiritual, nós vamos perceber a ação de Deus, mesmo diante daquilo que nós julgamos insignificante, pequeno, diante da dimensão do problema, do desafio que nós podemos estar atravessando na nossa vida agora. Mas o que nos fortalece, o que nos encoraja, o que nos anima é de saber que o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi,
O Deus do apóstolo Paulo é o nosso Deus, aquele que está de geração em geração cuidando de cada um de nós. Em meio a tantas incertezas que nós estamos vivendo no presente momento, é necessário nós alimentarmos a nossa fé, de lembrar que o mesmo Deus que cuidou de Abraão, que cuidou de Moisés, que cuidou de Paulo, é o mesmo Deus que cuida de mim e que cuida de você também. E que você possa descansar no Senhor cada dia, para que você possa estar alimentando a sua fé, fortalecendo espiritualmente na presença do Senhor, porque quando nós olhamos para os problemas e não olhamos para o Senhor, realmente nós podemos perder a esperança. Mas quando nós, mesmo diante das piores das adversidades, nós continuamos firmes, olhando para o Senhor, como dissemos há pouco em uma das nossas meditações, que aquele que confia no Senhor não será abalado. Muitas vezes nós somos abalados por notícias, como temos ouvido agora, notícias de morte, familiares, amigos, tendo a vida ceifada, né? Mas agora, mais do que nunca, é necessário, é importante que eu e você estejamos firmes no Senhor e de lembrar e declarar: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o mesmo Deus que cuidou de você é o Deus que continuará cuidando de você e da sua família. Que Deus te abençoe e que fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.